Galera, calcular a velocidade escalar média utiliza a equação mais simples da física. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. Apesar disso, os caras dão um jeito de complicar. Tipo essa questão. Essa questão é uma viagem dividida em várias partes. Para resolver essa questão, a gente deve fazer um desenho e dividir esse desenho em várias partes, conforme a questão. Nessa daqui ele fala o seguinte, Felisberto faz uma viagem percorrendo 100 km com velocidade constante de 50 km por hora, 400 km com velocidade constante de 80 km por hora e 300 km com velocidade constante de 100 km por hora. Determine a velocidade escalar média de toda a viagem do Felisberto. Então o Felisberto sai de um lado, vai até o outro, e a viagem dele é dividida em 3 partes. Então a gente deve dividir em 3 partes e anotar os dados referentes a cada parte. Primeira parte, ele percorre 100 km com velocidade de 50 km por hora. Segunda parte, 400 com velocidade de 80. E terceira parte, 300 com velocidade de 100. Lembra, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é determinar a distância que o Felisberto percorre e o tempo que ele gasta. Então a gente vai fazer o seguinte, a distância é muito simples de calcular. Basta somar cada trecho. O tempo a gente vai ter que calcular para cada pedacinho. Usando essa equação aqui, a velocidade é distância dividido pelo tempo, ok? Se eu substituir a velocidade no primeiro trecho é 50, a distância é 100, o tempo eu quero saber. Dá para cortar o zero de um lado e um zero do outro, o tempo passa multiplicando, fica 5 vezes t, é igual a 10, o 5 vai dividindo e 10 dividido por 5, 2 horas. Esse é o tempo que ele gasta na primeira parte. Segunda parte é igual, né? Vou usar a mesma equação. A velocidade agora é 80, a distância é 400 km e o tempo eu quero saber. Dá para cortar um zero de um lado e um zero do outro, passa o tempo multiplicando, vai ficar 8t é igual a 40, passa o t dividindo, o 8 dividindo, 40 dividido por 8, ele gasta aqui, 40 dividido por 8, 5 horas. E na terceira parte, mesma coisa, né? A velocidade é 100 agora, a distância é 300 e o tempo eu quero saber. Agora dá de cortar 2 zeros de cada lado. Passa o t multiplicando, t vezes 1 é t, né? Então o tempo é igual a 3 horas. Então eu posso calcular aqui, a distância total, que é só somar as 3 distâncias, 100 mais 400 mais 300, que dá 800 km, e o tempo total, que é a soma dos 3 tempos. 2 mais 5 mais 3, 10 horas. E calcular minha velocidade média. A velocidade escalar média vai ser a distância total dividido pelo tempo total. Vai ser 800 dividido por 10, dá de cortar um zero em cima, um zero embaixo. E a velocidade escalar média em toda a viagem do Felisberto é 80 km por hora. Qualquer questão de velocidade média tem que sempre achar a distância, o tempo e dividir um pelo outro, ok?